Notação científica. O que é e como que ela nos ajuda em muitos dos casos? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno e aqui eu resolvo o exercício das matérias de exatas. Se esse conteúdo pode te ajudar nos seus estudos, já se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeo novo. Hoje eu vou falar sobre notação científica. Ela é usada para a gente escrever números muito grandes ou muito pequenos. Para a gente escrever um número em notação científica, ele tem que estar entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de 10. E esse expoente, quem vai determinar é a quantidade de dígitos que a gente tiver, ou a quantidade de casas decimais. Sua principal função é facilitar na hora dos cálculos. Imagina resolver essa fração com toda essa quantidade de zeros. Ia ficar difícil e propenso a um erro. Então o que a gente faz? A gente transforma em notação científica e trabalha estes números e depois as potências de 10. Para a gente resolver essa conta com esse monte de número zero, fica meio confuso, né? Então é mais fácil a gente passar para a notação científica. Então essa aqui, como que ele vai ficar? 4 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Então expoente menos 5. Vezes, e aqui como vai ficar? 2,4 vezes 10 elevado a quanto? Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para a esquerda. Então, 10 elevado a 7. E agora a gente junta os semelhantes. O 4 vezes 2,4 vezes. E as potências de 10 agora? Então, 10 elevado a menos 5. Como elas estão multiplicando, a gente soma os expoentes. Mais 7. 4 vezes 2,4 dá 9,6. Vezes 10 elevado a menos 5 mais 7, 2. Essa conta aqui está cheia de zero confuso de resolver, né? Então como a gente faz? Primeiro termo vai ficar 8 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para a direita, então menos 7. Vezes 1,2 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3 casas para a direita, então expoente menos 3. Agora como a gente faz? Junta os semelhantes. 8 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 7 mais menos 3. A gente soma os expoentes. 8 vezes 1,2 dá 9,6 vezes 10 elevado a menos 7 mais menos 3. É o mesmo que menos 7 menos 3, então menos 10 é o expoente. Para a gente resolver essa fração com esse monte de zero, casas decimais, mais fácil a gente passar para a notação científica. Então como que ela vai ficar? X é igual a 2,43 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Então 10 elevado a menos 4. Vezes 5 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3 casas para a direita. Então menos 3. Tudo isso sobre 3,6 vezes 10 elevado a 2 casas. Então, menos 2 vezes 7,5. 7,5 a gente não precisou mexer. Então, para transformar também em notação científica, fica vezes 10 elevado a zero. Agora, a gente tem que juntar os semelhantes. Então, 2,43 vezes 5 vezes 10 elevado a quanto? Menos 4 mais menos 3. Tudo isso dividido por 3,6 vezes 7,5 vezes 10 elevado a menos 2 mais zero.
Então, o x vai ser igual a 12,15, que é o resultado desta multiplicação, vezes 10 elevado a menos 4 mais menos 3, é menos 4 menos 3, que dá menos 7. Dividido por 27, que é o resultado desta multiplicação, vezes 10 elevado a quanto? Menos 2 mais 0, dá menos 2. Agora, o x vai ser igual a quanto? 0,45, que é o resultado da divisão, vezes 10 elevado a quanto? Aqui a gente tem uma divisão de potências de 10. Na multiplicação, a gente soma os expoentes. Na divisão, a gente subtrai. Então, fica 10 elevado a menos 7 menos 2. Então, x vai ser igual a 0,45 vezes 10 elevado a menos 7 menos menos 2 é o mesmo que menos 7 mais 2, que vai dar menos 5. Esse número ele tem que ficar entre 1 e 10. Então, o x vai ser igual a 4,5 vezes 10 elevado a quanto? A gente deslocou uma casa para a direita, o expoente vai diminuir 1. Ele era menos 5, então menos 5 menos 1 dá menos 6. Este é o valor do x. Escreva cada um na forma decimal. Então, 1,05 vezes 10 à quinta. Bom, expoente positivo, a gente vai deslocar a vírgula para a direita. Então, como que vai ficar? 105, aqui a gente pode deslocar duas casas já. Só que a gente tem que deslocar 5. Então, a gente tem que pôr mais 3 zeros. 1, 2, 3. Agora, vamos ver quantas casas a gente deslocou. A vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é isso aí. 1,496 vezes 10 à oitava. Expoente positivo, a gente tem que deslocar a vírgula para a direita. Então, aqui a gente pode deslocar já 3 casas. Como que vai ficar? 1, 4, 9, meia. Só que ainda faltam 5 casas. Então, a gente tem que pôr 5 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é assim que fica o resultado. E a próxima? 1,673 vezes 10 a menos 6. Opa, expoente negativo, a gente desloca a vírgula para a esquerda. Quantas casas? 6 casas. Então, 0, aqui a gente só pode deslocar uma. Quantas vão faltar? 5 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 1,673. Então, a vírgula que estava aqui deslocou 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. E esse aqui, 4,129 vezes 10 à nona. Expoente positivo, a gente desloca para a direita. A gente pode deslocar 3 casas aqui, vão faltar 6. Então, 4, 1, 2, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula que estava aqui, nós deslocamos 9 casas para a direita. E a última, 9,6 vezes 10 elevado a menos 10. Então, 10 casas para a esquerda. A gente só tem uma aqui, então faltam 9. Então, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 96. Então, a vírgula que estava aqui deslocou 10 casas para a esquerda. Vocês viram como fica mais fácil e mais seguro para calcular também? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.